Infelizmente, a gente tem uma realidade que está presente no Nordeste brasileiro, né, que não surgiu nesse governo, infelizmente também não será superada nesse governo, que é a dificuldade, sobretudo daqueles que vivem no semiárido no Nordeste, e aqui a gente está falando para o maior semiárido do mundo, onde existem 12 milhões de brasileiros que estão lá, que vive ainda com a chaga, deputado Osmar, que vive ainda com a chaga da seca. É uma questão de difícil solução, foram palavras que Vossa Excelência utilizou aí, citando inclusive nosso Euclides da Cunha, lá em 1902 ainda. Eu diria, ministro, que a solução ela não é difícil, e isso não tem sido privilégio deste governo, mas do conjunto dos governos que tiveram relação com o Nordeste, a maioria deles. Difícil é a gente ter vontade política para superar essa realidade. Nós temos experiências mundo afora, Israel é um caso como esse, onde a gente conseguiu superar as dificuldades do acesso à água, mesmo ante a realidade, enfim, as dificuldades do ponto de vista da seca que impõe a essas regiões. O Brasil enfrenta uma grave crise, ministro. Eu queria realçar, deputado Luizinho, isso nesse momento, porque em que pese a gente está vivenciando uma situação que não é nova, mas a gente teve um agravamento dessa situação nos últimos anos no nosso país. Eu sou oriundo do agreste pernambucano, conheço muito bem a realidade também do sertão, e a gente vivenciou nos últimos anos 7 anos seguidos de seca. Tivemos uma pequena inflexão em 2019, mas o fato é que a crise hidrológica, a crise hídrica, ela se asseverou nos últimos anos. Isso reforça a importância da gente ter um olhar especial sobre esse conjunto de programas que dialogam com a sustentabilidade hídrica do Nordeste. Vossa Excelência falou aí de um programa muito importante, que eu acho que é uma resposta estruturante. Quando a gente falou que muitos governos não deram atenção devida à resposta definitiva, a gente viu a obra da transposição de São Francisco, que era uma obra que veio ter sua origem falada pela primeira vez ainda na época do Império, ela começar a sair do papel. E é muito importante que todos os governos considerem isso uma questão central para que a gente reduza as desigualdades no Nordeste brasileiro. Ela continua andando, dando o seu curso, e só após a conclusão dessa obra é que de fato a gente vai ter uma resposta definitiva à questão do abastecimento de água na região Nordeste. Me preocupou bastante o processo de privatização da Eletrobras, porque quando a gente privatiza a Eletrobras, a gente também está vendendo junto com ela a Chesf, e junto com a Chesf colocando nas mãos do privado o maior ativo de abastecimento de água da região Nordeste, que é justamente o nosso Rio São Francisco. Aquela água tem uso múltiplos, serve para gerar energia, e a gente precisa muito de energia nesse momento, mas ela serve para desenvolvimento econômico, como a gente vê a fruticultura irrigada no São Francisco, e serve fundamentalmente para o abastecimento humano. E a gente precisa ter muita responsabilidade com aquele uso múltiplo desta água. Mas enquanto essa obra não se conclui, as políticas mitigatórias, elas precisam estar presentes. E uma das principais políticas, eu citaria duas ações, porque foram as ações que Vossa Excelência fez referência aí. A primeira, me permita fazer aqui um contraponto, diz respeito à questão do programa de cisternas, que Vossa Excelência disse que o governo, continua fazendo investimentos no programa de cisternas. Eu vou trazer aqui dados, e eu sei que esse programa não está vinculado diretamente ao vosso ministério, mas que nos mostra que essa não é a realidade que o orçamento do Estado brasileiro para os últimos anos tem apontado. Em 2020, por exemplo, apenas 8 mil equipamentos de cisternas foram destinados às regiões mais secas do Brasil. Ou seja, nós tivemos uma redução da ordem de 73%, ministro, 73% em relação a 2019, quando em 2019 foram entregues 30.583 equipamentos. Esses são dados oficiais, dados do CIAF, da execução orçamentária fornecido pelo próprio governo federal. A queda, ministro, chega a 94% quando a gente olha os dados de 2014. Em 2014, foram 149 mil cisternas entregues no Nordeste brasileiro. Ou seja, o ritmo caiu de forma expressiva. E na contramão do incremento da seca.
Vossa Excelência, quando respondeu o nosso pedido de informação, me permita, deputado Luizinho, eu vou fazer aqui um breve relato desse pedido de informação que foi encaminhado ao ministro Braga Neto. Na primeira indagação que nós fizemos, nós indagamos, houve redução no programa emergencial de distribuição de água em 2021? Qual o tamanho da redução? A resposta de Vossa Excelência, não houve redução na operação carro-pipa em 2021 e qualquer variação na operação depende dos efeitos do clima no semiárido. Então, tomando por base o que Vossa Excelência disse, se depende dos efeitos do clima no semiárido, e se o clima no semiárido, né, ele se asseverou, se a seca está aumentando, a gente deveria ter um reforço dos programas mitigatórios. E no caso específico da Operação Carro-Pipa, isso não aconteceu. A piloa de 2021 foi de 50 milhões, a mais baixa desde a criação do programa. Agora, pasme, deputado Luizinho, pasme a todos os parlamentares que nos estão nos acompanhando agora. Em 2021, o dado que nós temos aqui é que não houve execução zero do programa empenhado, do programa de cisternas que foi referenciado pelo ministro. Então, esse é um ponto. Em relação a outro ponto, e aí entrando no ponto da Operação Carro-Pipa, esse que de fato é o que nos preocupa, porque as respostas, senhor ministro, que nós tivemos do ministro Rogério Marinho, e foi por isso que a gente fez questão de fazer esse diálogo conjunto, e eu acho, deputado Luizinho, que a gente aqui precisa ainda ter uma resposta que eu acho que é a mais importante, pelo que foi dito pelo ministro Rogério Marinho e pelo que foi dito agora pelo ministro Braga Neto, nós estamos ainda com uma pendência do ponto de vista orçamentário. Porque o Braga Neto diz que a política é coordenada pelo MDR, e é de fato coordenada pelo MDR. O Rogério Marinho diz que quem executa é o Braga Neto. O Braga Neto diz que a execução depende de orçamento. E os dois dizem que não tem orçamento e fazem valer ou buscar a palavra do ministro Paulo Guedes. Ou seja, nós precisamos resolver esse impasse, porque o fato dos dados de orçamento, e aqui eu quero tratar sempre com dado de orçamento, ministro, com toda a responsabilidade que esse debate deve ter, a resposta que Vossa Excelência colocou agora há pouco, mostra que o problema persevera. Vossa Excelência afirmou a previsão de orçamento necessária, isso antes do aprofundamento da crise hídrica, era 672 milhões. Disse de forma objetiva que ante a restrição fiscal, isso é uma coisa que me inquieta muito, porque tem restrição para tudo, para água, para política pública, para saúde, para educação, não tem para pagar banco. Essa semana saiu o relatório trimestral dos bancos, semestral, 60 bilhões de lucros os bancos tiveram agora nesse primeiro semestre. Não perderam R$1, aumentaram o lucro, mas falta dinheiro para botar água para as pessoas beberem. Então houve uma restrição fiscal que no orçamento caiu para 500 milhões. E Vossa Excelência disse, como o ministro Rogério Marinho tinha falado aqui também, que tinha feito um movimento expressivo, simbólico, né, na última sexta-feira, que viabilizou 20 milhões de reais, ministro. Quer dizer, 20 milhões de reais para resolver até outubro. E de forma muito clara, não ouvi Vossa Excelência dizer que nós vamos ter recursos garantidos para a execução deste programa até o final desse exercício. O fato é que nós temos um rombo hoje, na forma como foi dito por Vossa Excelência. Vossa Excelência, e aqui eu quero pegar outro dado, do ponto de vista da execução também, apenas 40% desse orçamento ele foi desembolsado. Pouco mais de 200 milhões de reais que foi efetivamente desembolsado. Nós estamos, deputadozinho, há 3 meses do fim do exercício orçamentário. Repare, nós temos 3/4 do ano realizado, né? Desses 3/4, apenas 40% foi executado do montante colocado no orçamento para este ano. E para 2022, que é isso que eu queria deixar aqui também aberto, nós temos apontado na peloa, porque nós temos um problema para ontem, um problema para hoje e um problema para amanhã. Amanhã, daqui a 3 meses, quando virar o ano, nós temos apenas 300 milhões de reais que estão consignados no orçamento para o ano de 2022. Ou seja, o problema persevera. Infelizmente, eu esperava ter aqui respostas mais efetivas, né? Esses dados, eu repito, são dados do CIAF. Pago até esta semana 264 milhões de reais dos 672 apontado pelo senhor ministro Braga Neto como necessário para o ano de 2021 no orçamento do programa da Operação Carro-Pipa. Então, para concluir, eu queria reafirmar e ratificar as minhas preocupações. Nós estamos falando aqui
de acesso à água. Não estamos falando de um bem supérfluo. Não estamos pedindo aqui nada que possa, até em função da crise que a gente está vivenciando, postergar uma solução. Mas não se vive sem água. Não se produz, inclusive, sem água. O Brasil está vivendo aí um conjunto de crises, além da crise sanitária, da crise econômica, da crise social, uma crise hídrica. Isso é consenso. Todos os dias a imprensa está divulgando isso e nós não temos visto da parte do governo, e aqui eu falo com base em dados de orçamento, as preocupações com esse momento. Nós estamos falando, eu vou concluir agora, da região mais pobre desse país, onde tem 7 milhões de brasileiros, dos 20 que foram anunciados recentemente que estão em miséria, 7 milhões estão lá no Nordeste brasileiro, que não tem o que comer e agora não terão também o que beber de água. A gente está aí vivendo um impasse agora, por exemplo, da questão do programa de proteção social. O auxílio emergencial termina esse mês, há poucos dias, não se sabe o que vai acontecer, não se sabe o que vai ser do novo programa. O fato é que a gente está voltando a viver, e eu vou concluir agora, essa é a minha preocupação. O Nordeste já viveu, deputado Luizinho, uma situação e a gente achava que tinha superado, e eu temo que a gente não tenha superado, que era um momento que a gente vivenciou num passado não tão distante, de indigência na região, das pessoas não terem, por falta de oportunidade de políticas públicas, condições de se estabelecer na região. Muitos, naquele momento, optavam por saquear comércio, feiras para poder sobreviver, porque não tinham uma proteção social, ou migrar para o sul, para o sudeste, para poder buscar a sua alternativa de vida. Esse conjunto de ausência de políticas públicas que nós estamos vivenciando no Brasil e com consequências mais danosas que nós temos na nossa região, está trazendo de volta este ambiente. E é esta a minha preocupação. Eu queria deixar essa nossa registro e pedindo uma resposta objetiva. O que é que falta para ter orçamento que garanta o programa de Operação Carro-Pipa até o dia 31 de dezembro de 2021?